Vice-presidente Geraldo Alckmin, muito obrigado pela entrevista ao Brasil Economy. É um prazer falar com o senhor. A alegria é toda minha. Vice-presidente, a gente está vivendo aí uma situação inédita no cenário político e econômico do Brasil, né? O Brasil diante desse tarifaço de 50% dos Estados Unidos a partir de 1º de agosto, impõe um cenário inédito para as empresas e para a economia brasileira. Eu queria saber do senhor como é que o governo vai lidar com essa situação nas próximas 2 semanas aí, que é o prazo que o governo americano deu para começar a impor essas tarifas. Qual que vai ser a estratégia? Olha, primeiro, separar bem as coisas. Em relação à carta que foi divulgada, primeiro a questão do judiciário, né, que envolve o ex-presidente da República, então, isso não tem nenhuma relação com questão tarifária. Não há nenhuma relação. E é um assunto do Poder Judiciário que o Executivo não interfere. Aliás, está na Constituição brasileira a separação dos poderes, né? Sim. A base do Estado democrático, do Estado de direito, é a separação dos poderes. Então, não há nenhuma relação entre questão do Poder Judiciário e questão tarifária. Em relação à questão tarifária, nós entendemos que a medida é equivocada, porque os Estados Unidos realmente ele tem um déficit na balança comercial com o mundo. No setor de bens, o ano passado foi 1,2 trilhão de dólares em déficit. Mas com o Brasil tem superávit comercial. Então, Sim. O Brasil não é problema para os Estados Unidos. Isso já há uns 15 anos, né? 16 anos. Há 15 anos nós temos superávit, nós temos déficit na balança comercial com os Estados Unidos. O Brasil não é problema. Aliás, dos 10 produtos que os Estados Unidos mais exportam para nós, 8, a alíquota é zero. É o chamado ex-tarifário. Sim. Então, não há problema nessa. O Brasil é solução, não é problema. Eu acho até que nós podemos ter muitas oportunidades a mais de complementariedade econômica entre o Brasil e os Estados Unidos. Sim. Numa eventual aplicação da lei da reciprocidade econômica, que foi aprovada pelo Congresso e que o presidente Lula e o governo têm dito que vai aplicar caso os Estados Unidos mantenham esses 50%. É provável que haja uma retaliação maior dos Estados Unidos com a aplicação de novas tarifas por conta dessa decisão do Brasil. O governo brasileiro, as empresas brasileiras, a economia brasileira está pronta para uma eventual situação de inviabilidade comercial do Brasil com os Estados Unidos? Olha, a nossa disposição é rever essa questão tarifária, que nos parece totalmente equivocada, prejudicial ao Brasil e também prejudicial aos Estados Unidos, que vai encarecer produto nos Estados Unidos. Você tem envolvido aí no setor industrial, a indústria aeronáutica, você tem envolvido a questão siderúrgica, aços, você tem envolvido o setor do agro, você tem carne, fruta, pescado, café, celulose, suco de laranja, que é importante. Então, a disposição do governo brasileiro é o diálogo e rever essa medida que nos parece prejudicial ao Brasil e aos Estados Unidos. O Brasil defende o multilateralismo e o livre comércio. Essa decisão do governo americano, vice-presidente, de forma muito clara e objetiva, tem uma motivação política, uma tentativa do presidente Donald Trump de beneficiar ou de favorecer o ex-presidente Jair Bolsonaro no processo que está correndo lá no STF. Essa interferência, que não me lembro, é provável que há muitos anos não acontece, uma tentativa de um país estrangeiro de interferir na nossa soberania. O governo vai lidar com essa situação de que forma? De forma no campo da diplomacia, da negociação, ou o Brasil vai endurecer com os Estados Unidos nessa questão?
Olha, primeiro lamentar, né, que maus brasileiros estejam interferindo, né, fora do Brasil contra o interesse nacional, Uhum. que acaba prejudicando empresas, prejudicando a economia, prejudicando empregos, né? Eu até disse, olha, já tínhamos visto lá atrás um atentado à democracia. Sim, tentativa de Agora golpe, né? agora atentado à economia. Sim. Então, isso é totalmente inaceitável. E o Poder Judiciário, como coloquei, tem uma separação dos poderes, que Uhum. é a base do Estado de Direito, né? É pedra basilar do Estado de Direito, a separação dos poderes. O Executivo não manda no Judiciário, quer dizer, é um Sim. outro poder. Então, o que nós vamos tratar é da questão econômica Uhum. e mostrar claramente os argumentos do país, envolver o mundo empresarial, né, envolver o mundo das empresas, tanto brasileiras quanto americanas. Nós temos mais de 4.000 empresas americanas no Brasil. Uhum. O estado de São Paulo e o estado de Santa Catarina seriam ou serão os mais prejudicados, já que 34% da exportação paulista vai para os Estados Unidos, e acho que cerca disso, pouco menos do que isso, em Santa Catarina. O que as empresas podem fazer para amortecer esse impacto dos 50%, e se elas conseguiriam, de um curto prazo, redirecionar, com a ajuda do governo, as exportações para outros mercados? Olha, o maior parceiro comercial do Brasil é a China. Uhum. É para quem nós mais vendemos. Uhum. Mas os Estados Unidos é um parceiro relevante, porque para eles nós vendemos muito produto de valor agregado, Uhum. muito manufatura. Então é importante, embora não seja o maior hoje, seja a China, os Estados Unidos é o segundo, mas ele é quem compra mais manufatura. Uhum. Então é importante, e por isso o empenho nosso em reverter essa decisão, que nós entendemos totalmente equivocada, sendo que os Estados Unidos tem, como a maioria dos países do mundo, um enorme déficit de balança, Uhum. e com o Brasil tem superávit na relação comercial. Sim. O senhor tem sido naturalmente designado a liderar as negociações para esse impasse com os Estados Unidos, né, representando o governo brasileiro nessas negociações. Mas do outro lado da mesa, a gente tem o presidente Donald Trump, que tem mostrado que muitas vezes não toma decisões baseadas na sensatez e no bom senso, né, como foi o caso aqui. Qual que vai ser essa tática de negociação com a pessoa que do outro lado não está muito disposto a levar em consideração números e fatos, e sim questões mais ideológicas? Olha, o presidente Lula tem deixado claro, primeiro, a defesa da soberania nacional. Isso é inegociável, né? Essa é uma questão importante. O segundo, você ter uma legislação de reciprocidade. Olha, se você comete acrescenta aqui um fato, eu tenho como estabelecer o contraverso disso. Então, temos uma lei de reciprocidade. E o caminho do Brasil sempre tem sido o caminho do diálogo. Aliás, ele veio sendo até agora. É sempre o caminho do diálogo. Então, nós vamos, e esse é um trabalho em equipe, né? Quer dizer, nós vamos ter aí uma equipe de ministros trabalhando e, de outro lado, junto à iniciativa privada. O senhor acredita que esse episódio envolvendo Brasil e Estados Unidos pode acelerar acordos bilaterais do Brasil ou do Mercosul com a União Europeia, ou de repente com os países asiáticos, Índia, Indonésia, que o presidente Lula tem se aproximado cada vez mais, né, via BRICS? Olha, o Mercosul, ele estava até poucos anos atrás muito isolado. Você tinha poucos acordos comerciais. Uhum. Foi há 2 anos, celebramos Mercosul-Singapura. O ano passado, Mercosul-União Europeia, são 27 países da Europa. Uhum. E esperamos até o final do ano já começar a sua implementação. Nós estamos otimistas em relação à efetivação do acordo, que é aguardado há mais de 20 anos. Sim. E, de outro lado, foi assinado na semana passada, sob a presidência do presidente Lula no Mercosul, o acordo Mercosul-EFTA, que são dos 4 países
mais ao norte, Noruega, Suíça, Islândia e Liechtenstein. Então, é o que nós defendemos, multilateralismo, você fazer vários acordos comerciais com várias regiões do mundo e o livre comércio. E respeitar a Organização Mundial do Comércio, que tem regras para este comércio. O comércio é fundamental, o comércio exterior. Ele aproxima os povos, né? Aproxima os povos. Ele cria oportunidades, negócios, empregos, e ele causa uma disputa positiva. Sim. Você é mais competitivo num setor, eu compro de você. Eu sou mais competitivo em outro, eu vendo para você. Quem ganha é o conjunto da sociedade. Sim. Por isso a defesa do multilateralismo e do livre comércio. Para finalizar, a gente tem visto alguns governadores, como o governador Romeu Zema, de Minas Gerais, o governador Tarcísio de Freitas, aqui em São Paulo, atribuindo culpa ao governo Lula por essa crise com o governo americano, né, dizendo que o afastamento, digamos assim, do governo em relação aos Estados Unidos levou a esse embate, né, comercial. O governo Lula errou ao se aproximar desses países como China, Índia, os países dos BRICS, buscando outros acordos e deixando os Estados Unidos num plano B? Olha, primeiro, nós sempre mantivemos um excelente diálogo com os Estados Unidos. Aliás, se você pegar este ano, a relação comercial Brasil-Estados Unidos cresceu. Ela não é cadente, ela cresce. Tanto a exportação dos Estados Unidos para nós, como a nossa para os Estados Unidos. É permanentemente esse diálogo e essa relação. E tem muita oportunidade, pode crescer muito mais com uma boa complementariedade econômica. Agora, o Brasil se relaciona com o mundo. Então, nós vendemos para a China, hoje é quem mais compra produtos brasileiros, estamos celebrando acordo comercial com a União Europeia, estamos celebrando com o EFTA, ampliamos o Mercosul, entrou um 5º país no Mercosul, que foi a Bolívia, além de Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Tivemos agora a Índia. O BRIC começou lá atrás, eram Brasil, Rússia, Índia e China. Uma análise de economistas da época dizendo, olha, 4 países emergentes que têm tudo para surpreender. Depois virou BRICS, entrou a África do Sul, e depois entraram outros 6 países, incluindo África, Oriente Médio e Ásia, com a Indonésia. Então o Brasil defende isso, livre comércio, defende maiores parcerias. Eu acho que esse é o bom caminho. Aliás, fomos descobertos pelo comércio, né? Sim. Pedro Álvares Cabral estava indo para a Índia fazer comércio, adquirir especiarias quando descobriu o Brasil. Comércio é importante, nós precisamos valorizar, né, a atividade comercial. Então essas críticas dos governadores e da direita no Brasil tem uma ativação muito mais política do que econômica. Eu acho que eles estão muitos com a consciência pesada, né? Porque no fim foram lá fora trabalhar contra o interesse nacional e prejudicar o país. Vice-presidente, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Bom trabalho.